Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando a Ortopedia. Eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou falar contigo sobre lesões musculares. Essas lesões são tão frequentes nas atividades esportivas. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar, se tu está achando esses vídeos úteis, se eles estão sendo instrutivos para ti, te inscreve aqui no canal, dá o teu likezinho, ativa a notificação e compartilhe ele de forma que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo, ok? Vamos lá então, falar sobre lesões musculares, essa lesão que está tão presente na atividade de quem faz o esporte, né? Ela é a lesão mais frequente de acontecer em atividades esportivas, certo? O tecido muscular, ele é um tecido que está em toda parte do organismo, ele representa mais ou menos 40% do nosso peso corporal e ele é responsável por fazer o movimento das articulações. E tem mais uma outra característica que eu acho muito relevante na musculatura. A musculatura consegue transformar uma energia química em energia mecânica. Como é que ele faz isso? O músculo recebe o nutriente, ele faz uma reação química lá dentro que faz a fibra muscular fazer uma contração e essa contração muscular vai fazer um movimento que é uma energia mecânica. Então essa característica eu acho muito interessante e muito relevante para o ser humano. Existem basicamente dois tipos de lesões musculares, as contusões ou as distensões ou estiramentos também chamados, tá? A contusão é aquela lesão, um trauma direto, existe um amassamento, existe uma pressão em cima do osso, como uma pessoa caiu alguma coisa em cima da perna, levou um tostão na coxa, isso é uma contusão. O estiramento é uma situação que o músculo ele estica e rasga. Ele estica além da capacidade elástica dele e algumas fibras musculares rasgam. Então essa é a lesão de estiramento, ok? Existem algumas situações que predispõem a fazer essas lesões, né? Então qualquer situação que tu tenha uma diminuição de elasticidade, então indivíduos que têm músculo mais retraído, infecções favorecem lesões de estiramento, situações que às vezes tem havido uma lesão maltratada em que existe um encurtamento, uma perda de flexibilidade, né? São tudo situações que favorecem as lesões musculares. Eventualmente músculos antagônicos que têm potências diferentes, então esse músculo que tem uma potência menor tem uma predisposição maior de fazer rompimentos, ok? O que acontece numa ruptura muscular como quando ela se recupera? A gente divide isso em 3 etapas, né? A primeira etapa, quando existe a ruptura, existe uma reação inflamatória, existe uma formação de um hematoma e vão ser absorvidos tecidos que não são mais vivos, vai existir a necrose desse tecido que está na borda do ferimento, vai haver uma limpeza local, né? Na segunda etapa, existe o preenchimento desse espaço, vai ficar um vazio que vai ser preenchido por um outro tecido de preenchimento, que não é tecido muscular. Também, através desse tecido, vai se formar uma nova vascularização, vão se formar novos vasos ali. E a terceira etapa, então, que é a remodelação desse tecido, tu vai tentar fazer com que esse tecido volte a ter uma elasticidade parecida com o que o músculo tem. Então, a cicatrização não acontece por tecido muscular, é um outro tecido que ocupa o espaço e depois vai procurar ter uma característica semelhante ao músculo. Então, esse processo todo acontece quando existe essa ruptura do músculo, ok? Os estiramentos têm uma classificação quanto ao seu grau, a gente classifica em grau 1, 2, 3, tá? Então, grau 1 é aquela lesão que existe uma ruptura pequena, né? Que a pessoa não chega nem a fazer um hematoma, a dor não é contínua, a dor é só quando faz algum tipo de movimento, tu não chega a ter uma limitação importante da tua função daquele membro, tá? A lesão grau 2 já existe uma lesão maior do músculo, tá? A pessoa sente dificuldade para caminhar, a pessoa sente limitação do seu movimento, vai ter uma dor de forma mais contínua, não só ao fazer movimentos, passado algum tempo vai formar um hematoma, vai inchar o local, tá? Então isso são lesões que já têm uma demanda de tempo maior para cicatrizar, já estão algumas semanas. Esse tempo de cicatrização ele varia muito dependendo do grau da lesão, né? Mas já são assim, às vezes um termo de 6 a 8 semanas para ter essa cicatrização para fazer alguma prática esportiva, né? E a lesão grau 3, sim, são aquelas lesões praticamente completas, existe um afastamento total entre os dois bordos do músculo. A gente, em músculos superficiais, consegue perceber essa falha, que a gente chama de um gap. Tu vai botar a mão, sente que existe uma falta do músculo aí no meio, né? Então são lesões que têm grande dor, um hematoma grande, uma grande dificuldade de fazer movimento e tem uma recuperação muito lenta, algumas vezes até necessidade de cirurgia. Então a recuperação para uma atividade física aqui é uma questão de muitos meses,
ok? Então qual é o quadro clínico da pessoa que sente a ruptura do músculo? Basicamente a dor, né? A dor que acontece de forma súbita quando faz o movimento, né? Ela vai às vezes ter a sensação do rasgar, algumas vezes até tem o estalido, a sensação de ouvir um som do tendão rasgando. Tá? Ela vai ter dificuldade de fazer o movimento daquele membro, isso vai ter uma limitação funcional maior ou menor, dependendo da gravidade da lesão. Passado algum tempo, vai ter o aparecimento de hematoma, inchaço. Nas lesões grau 3, aquelas lesões mais importantes, tu consegue enxergar ou palpar o gap, aquela falha do músculo. Então essa que é o quadro clínico da pessoa que vai ter essa ruptura do músculo. Okay? Quanto ao diagnóstico dessa lesão, o diagnóstico então tu tem essa história clínica muito clássica, né? E tu vai querer ter essa certeza se houve a lesão, qual é o tamanho da lesão, aí tu vai precisar de exame de imagem, né? Tu pode usar uma ecografia, né? Que é um exame mais barato, mais prático, mais rápido de fazer, porém depende do bom treinamento do técnico. O cara que vai fazer o exame tem que ter um bom treinamento específico para poder identificar com mais detalhe essa lesão. Mas a gente, para ter um exame de maior qualidade, o padrão ouro que a gente chama, é a ressonância. A ressonância consegue te mostrar com mais clareza o tamanho da lesão, para ter uma ideia prognóstico melhor, ok? Quanto ao tratamento, né? O que se faz como tratamento? Bom, na fase aguda ali, o que tu tem que fazer? É basicamente deixar aquele músculo parado, né? Ele tem que parar, tem que fazer repouso, imobilizar, dependendo do tamanho da lesão, vai usar alguma órtese, vai usar alguma muleta, ou seja, deixar aquele músculo ficar descansando, repouso, tá? Pode-se usar gelo como medida anti-inflamatória nessa fase inicial, alguma medicação anti-inflamatória logo no começo, no início, não se usa mais muito tempo o anti-inflamatório, e começar com medidas fisioterápicas, né? Tanto de analgesia, como depois a parte de eletroterapia, na ajuda de formação de uma cicatrização mais eficiente, né? Lembra que a gente falou que tem que haver uma cicatrização de preenchimento de espaço, depois essa cicatriz tem que aprender a trabalhar com elasticidade. Aí o ultrassom, o TNS como medida analgésica e próprio laser ajuda muito nessa preparação da cicatrização com uma velocidade maior e com uma qualidade melhor, ok? E como prevenção dessas lesões, o que a gente recomenda assim? A gente falou há pouco que a principal lesão é o estiramento, quer dizer que o músculo ele rasga além da capacidade elástica dele. Então tu tem que ter um músculo sempre com uma capacidade elástica maior, né? Então trabalhar muito o alongamento do músculo. Isso é uma grande prevenção de lesões, é fazer teu músculo ter elasticidade. O músculo tem uma elasticidade maior, vai ter um menor risco de rompimento, né? Outra prevenção é fazer o famoso aquecimento. Quando tu vai fazer uma atividade física, né? Fazer algum trabalho leve que vai fazer o músculo começar a trabalhar de forma menos intensa. Isso vai favorecer todo o mecanismo de elasticidade, o mecanismo de força dele, que quando tu tiver ter uma exigência maior, ele não vai ter tanto risco de lesão, ok? Então esse é o meu recado de hoje, te passar algumas informações relevantes sobre as lesões musculares. Espero que tenha sido útil para ti. Compartilhe ele com também pode ser útil, né? E eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Te aguardo no próximo vídeo sobre algum assunto relevante em ortopedia. Um grande abraço.